Bom, então quer dizer que o Fabrício Bustos é o nome da vez pro tricolor paulista que já fez uma sondagem ali no River Plate. Te atualizarei então sobre valores e tudo que tem a ver, né? Do River Plate, São Paulo, negociação de jogadores, Enzo Dias veio, Galopo foi, os caras têm que comprar o Galopo, nós temos que comprar o Enzo Dias, a relação está muito boa e aqui pode realmente sair uma omelete desses ovos aí, hein? Olha só. Outra coisa, tem jogador do São Paulo titular aí que tem uma lesão constatada e que deve ser desfalque do São Paulo agora no jogo contra o Flamengo agora no dia 12, tá bom? Vou te atualizar também sobre isso e falar sobre esse meia que o São Paulo tá procurando. Será que é o Eriksen? Você viu a história do Eriksen? Vamos falar sobre isso aí e tudo mais que tem do São Paulo tricolor paulista. O Wendel, Cédric Soares, tem também o Moreira, se o São Paulo vai conseguir ir buscar ou não. Um vídeo bastante completo, né? Não? Então sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Prazerzaço ter você aqui. Chega nesse likeão brabão aí, vamos lá? Um likeão agora e valeu e tamo junto. Meus amigos, olha só, o jogador Lucas Ferreira, que hoje é titular do São Paulo, na ausência do Lucas Moura, ele tá à frente, inclusive, do Henrique Carmo. É um jogador que tem uma lesão constatada. O último treino do São Paulo, ele fez um treino separado, tentando ali a parte de recuperação. A lesão dele não é grave, só que ele deve sim desfalcar o São Paulo agora contra o Flamengo. E é um São Paulo contra o Flamengo desfalcado do Lucas Ferreira, também do Lucas Moura e possivelmente também do Ferreirinha. Então é um ataque ali muito desmontado, né? Tipo, o Lucas Moura machuca e machuca também o reserva dele, aí é complicado. Abre um espaço pro Henrique Carmo. Luca e Henrique Carmo têm o espaço aberto, caminho aberto para ganhar as posições. Mas com as informações que vêm lá de dentro, o time do São Paulo não deve ter nenhum desses pontas. O São Paulo procura por um ponta no mercado. É verdade que o Tricolor tem olhado, buscado por um ponta, mas a verdade também é que o Crespo, ao colocar o sistema de 3 zagueiros, ele tem que centralizar 2 atacantes, considerando o Luciano e considerando um camisa 9 sendo o Dineno e o André Silva. Sobra espaço do Oscar e mais nada. É tirar um ponta para colocar um zagueiro. É um time reativo, é um time de retranca, é um time que não tem a transição rápida, não tem o cara que puxa contra-ataque rápido na frente e os seus laterais, tanto o Enzo como o Cédric Soares, eles não têm a velocidade necessária para puxar o contra-ataque. Se você me perguntar aqui quanto tempo o São Paulo dura com o sistema de 3 zagueiros, eu te diria que o Crespão aguenta aí meio tempo. 45 minutos contra o Flamengo lá vai ser mais ou menos o suficiente para o Crespo entender que 3 zagueiros nesse São Paulo não funciona. Se você me perguntar, Juba, e 3 zagueiros com Lucas Moura e Ferreirinha? Os caras articulando. E aí você tem Lucas Moura, Ferreirinha puxando o contra-ataque, ainda vai faltar uma vaga, né? Não dá pra você colocar 3 zagueiros, 2 volantes, ficam 5. 2 alas, ficam 7. Só sobram 3 vagas. Lucas Moura, Ferreirinha e Oscar não tem centroavante. Então é muito difícil que o Crespo mantenha um sistema de 3 zagueiros nesse time de São Paulo. Considerando as titularidades meio garantidas do Oscar, do Lucas Moura, do Ferreirinha e de mais um camisa 9 que é a referência. Então o Crespo, ele vai ter esse trabalho. Ele vai ter esse trabalho de fazer esse papel de referência ali na frente. Que ele era centroavante, ele gosta do ofício do centroavante, o que o cara faz em campo. Dineno é um pedido dele não no São Paulo, mas no time do Catar. André Silva é um cara que está ambientado no São Paulo e hoje é titular. Rian Francisco pede a vaga, pede a passagem. E o Caleri, quando voltar, também é titular. Vai tirar o Ferreira do time? Não vai. Vai tirar o Lucas Moura? Não vai. E nem tampouco o Oscar. Então ficar aqui martelando que o São Paulo vai jogar com o sistema de 3 zagueiros é o que nós estamos vendo vindo da mídia. Você tá vendo isso em tudo que é mídia do São Paulo e eu também estou vendo. Só que aqui você não vai, eu não vou confirmar que o São Paulo vai jogar nesse sistema, não. É possível que ele entre com 3 zagueiros contra o Flamengo? Sim. Mas as características do elenco do time do São Paulo, elas não têm nada para 3 zagueiros. Nem laterais rápidos e nem condição nenhuma de tirar os pontas Lucas e Ferreirinha, tá? E tô chamando o Lucas de ponta pra achar um espaço pra ele no time. Porque se ele sai daquela ponta ali também pra ser segundo atacante, aí você tem obrigatoriamente que tirar o Ferreirinha do time. Então não tem lógica pra mim. Vai tirar o Oscar? Aí poderia. Você põe Lucas Moura de meia,
Joga o Ferreirinha de ponta, os dois puxam contra-ataque rápido, um como meia, Lucas, rápido, ligeiro, driblador, puxa contra-ataque. Tem o Ferreirinha na esquerda que dribla também, joga de maneira individualista, faz o trampo dele sozinho, ambos puxam contra-ataque. E aí você escolhe Rian, André Silva, Dineno, o que você quiser. Sobe os alas, segura o sistema de defesa, perfeitão. Mas você tira o Oscar do time? O Oscar então roda, não tem mais Oscar nesse time do São Paulo. Percebe o quanto é confuso entender e enxergar o São Paulo hoje com 3 zagueiros? Eu, honestamente, não enxergo. Sinceramente, eu não consigo ver esse São Paulo com 3 zagueiros. É impossível. Não dá. Então, se o São Paulo entra com 3 zagueiros contra o Flamengo, 45 do primeiro tempo. Se estiver 0x0, o Crespo pode até manter. Se tiver 1x0 pro Flamengo, tira um zagueiro, põe um atacante e já era. Claro que contra o Flamengo é muito embrionário, é muito prematuro de analisar ainda. O Crespo não teve nenhum jogo no São Paulo. O Crespo não tem o Oscar, não tem o Lucas Moura e o Ferreirinha. Então qualquer que seja a tática dele agora, qualquer que seja a escalação dele agora, nada garante que nos próximos jogos será a mesma coisa. Pode golear o Flamengo lá e mudar o esquema de jogo contra o Red Bull. Não tem problema, pode acontecer e deve acontecer. Não deve ter o São Paulo 3 zagueiros. E o Lucas Ferreira sai machucado. Um que tá em alta é o Dineno. O Dineno tá tudo levando a acreditar que ele vai pegar essa vaga aí do André Silva, mas muito em breve. O Dineno é um cara que o Crespo quis lá no Catar, ele tá no São Paulo, o Crespo meio que encontra o Dineno aqui por mera casualidade, porque o Dineno chega também num pedido, no aval do técnico anterior, o Zubeldia. Quando o Dineno chega aqui, o Zubeldia cai, o Dineno entra contra o Vasco, o Zubeldia faz o seu último jogo contra o Vasco e o primeiro do Dineno. Então ele nem jogou 45 minutos. Agora o Crespo chega, encontra um cara que ele queria, era um possível reforço que o Crespo poderia pedir, mas ele nem precisou, porque o cara já tá aqui. Então agora, você vê no jogo treino, contra o Sub-20, o Dineno vai lá e faz 3 gols. O André Silva já nem é esse titularzão todo. É um cara que vive à sombra do Caleri, é indiscutível, ele vive na sombra do Caleri. Caleri é o titular e o André já veio para ser reserva. Por isso o grande problema da contratação do André, que é uma contratação de mais de 20 milhões, para um cara que é reserva. Essas coisas que o Belmonte costuma fazer com o Casares, que traz o Marcos Antônio para reserva. Aí você pode até ganhar a titularidade. O André não vai ganhar a titularidade. Ele já não é titular do Caleri. Ele não deve ser titular muitos jogos, talvez no próximo. Não muitos jogos do Dineno. E o Rian Francisco também tá aí como um vulcão tentando passar. Você não para um vulcão. É o Rian Francisco. Então é nesse momento que eu duvido que o São Paulo tenha feito essa boa compra do André Silva, porque o São Paulo não descansa para tentar melhorar. E o Dineno deve ganhar a vaga. O Dineno talvez é um cara mais trombador, mais cabeceador, não rápido. E aí ele pegando essa vaga, você tira uma vaga daqui de trás, né? E o André Silva roda. E aí beleza, se é pro Lucas Moura, Ferreirinha cruzarem pro Dineno, maravilha, o cara é cabeceador, os dois são rápidos, conseguem levar e tal. Mas para isso temos que ter Lucas Moura e Ferreirinha. Você percebe que o time do São Paulo, ele vai ficar totalmente comprometido antes de termos Lucas Moura e Ferreirinha, né? Enquanto isso, Luciano deve jogar por ali, com o André Dineno e o Oscar jogando na meia sozinho para 3 zagueiros. Não tem velocidade. O próprio Luciano é lento, que é uma lesma, tadinho. Joga muito bem. Ah, Luciano, nem anotei o Luciano aqui, mas eu quero falar uma coisa que é muito importante sobre o Luciano. Deixa eu molhar as palavras aqui. Vamos lá, como é de praxe. Toma uma aguinha geladinha agora da hora, hein? Cafezão quente, aguinha geladinha. Tudo pra dar um contraste. Olha só, o Luciano, o que eu fiquei sabendo, é que ele, em conversa com o Crespo, ele mesmo identificou que ele é atacante. Então ele quer tirar esse ar de camisa 10 que pesou nele. Pesou. E o Crespo mesmo enxerga o Luciano como um atacante. O Crespo e a sua comissão técnica interpretam que o Luciano é o melhor finalizador do time do São Paulo. Aí você levanta uma sobrancelha assim, ou outra. Melhor finalizador do São Paulo? Não, peraí, deixa eu pensar. É o Caleri? Talvez não. Talvez seja o Luciano. É o Dineno? Não, talvez não. Talvez seja o Luciano. Não, mas é o Rian. Esse não dá pra saber, esse aparentemente é. Mas hoje é possível confirmar que o Luciano seja o melhor realmente finalizador do São Paulo. Tranquilo. E aí, você não pode pôr um cara desse na meia,
que tem um dos piores passes do São Paulo, uma pior visão de jogo, na hora de dar o dinamismo, aquele meia que nem pegou a bola, já tocou de prima, desarmou alguém, nem viu, a bola já pensou no lance antes, o Luciano não tem nem cacuete pra fazer isso. Lá na frente é um matador mesmo, joga pra caramba, é artilheiro. Então como que pode o Luciano ter sido meia, né? Parece um pesadelo, né? Como que pode ter sido meia do São Paulo por tanto tempo? Chegou um técnico, joga o Luciano pra atacante e o cara vai ser importante agora ali na frente. Então fica bom demais. Falta um meia reserva do Oscar, óbvio. Mas o Luciano ali na frente já é um novo reforço, hein? Luciano atacante, depois de Zubeldia, Carpini, Rogério Ceni, teve o Dorival que tirou o Luciano. Rogério Ceni, o Luciano como atacante de novo, é o Luciano do Diniz praticamente. É um atacante fazedor de gols todo jogo. Maravilhoso, tem que jogar no ataque e meter que o Crespo faça isso. Que o Crespo faça acontecer do Luciano atacante. E pronto. Olha só, Moreira é um jogador que o São Paulo teria que pedir de volta, né? Falei sobre isso mais cedo ontem, no outro vídeo, e a galera toda concordou, cara. Peça o Moreira de volta. O cara tá encostado ali no time do São Paulo, do Porto, Porto B, tá jogando, tem minutos lá, mas não é do Porto, né? Não jogou o Mundial pelo Porto, jogou nada. Porto B. É que aconteceu o seguinte nas últimas horas. Uma página, se eu não me engano, São Paulo Info, não lembro qual é o nome da página agora, foi confirmado por jornalistas aí que a informação é verídica. O São Paulo chegou e fez uma sondagem pro Fabrício Bustos, né? Mais conhecido como Bustos, lateral direito, que é do River Plate, e você deve conhecê-lo aqui do Inter de Porto Alegre. Ele ficou jogando aqui no Inter de Porto Alegre. É um lateralzinho interessante. Joga uma bola legal e ele é do River Plate. E o São Paulo fez uma sondagem lá. O River Plate, ele não quer emprestar, que seria o plano A do São Paulo. Pegaram o cara por empréstimo e tal. O São Paulo falou, empresta aí. Tá. Ó, eu vendo. Faz uma proposta aí, mas eu quero vender. E a proposta que o São Paulo deveria fazer, né, que o River Plate vende, é de 3 milhões de dólares. Dá uns 15 milhões aí, pouquinho, né? 16 milhões de reais. O São Paulo teria que chegar e falar, eu te ofereço 2 milhões de dólares. O River pode vender ou não. Ou eles querem 3. Tá, o São Paulo faz a proposta que ele quiser, mas os caras lá querem 3 milhões de dólares. E isso foi confirmado, que o São Paulo está de olho nesse Bustos aí. Qual que é o ponto negativo do Bustos? É que o São Paulo tem que arrancar o dinheiro do bolso. E não é dinheiro alto não, né? Mas tudo bem. Considerando que o cara vale mesmo uns 15 milhões e tal, tudo bem, nem chega a ser uma informação tão negativa. A positiva, aqui tem várias. Primeiro que ele bate, já vi esse cara jogando várias e várias vezes, hein? Esse cara bate bola, esse cara não é nada ruim. Ele é um jogador, eu não vou dizer que ele lembra o Piqueres, né, que do Palmeiras, que joga pra caramba, mas ele é aquele estilão, tipo do William, lá do Cruzeiro, do Piqueres, ele é um cara que dá assistência e faz gol. Ele é um cara que cai pra cima do marcador, vira e mexe, tem um golzinho do Bustos por aí. Né? Então ele consegue fazer jogos interessantes e não se escondendo como um lateral que você vai ver que nunca vai fazer um gol. Como o Cédric Soares, Enzo Dias, o Wendel. Vai sair gol como? Rafinha. Como é que faz um gol? Só na sorte, desviou a bola. Foi cruzar a bola e entrou. Não é um cara que vai pra frente, cai pra cima do marcador, vem pra diagonal, aparece como elemento de surpresa. Não é. Né? No São Paulo não tem. O Bustos seria esse cara. Então eu acho ele maravilhoso para vir pro São Paulo. Eu adoraria. Acho que a ideia é ótima de trazer o Fabrício Bustos. Agora, digamos que tem outros 2 pontos positivos. Um deles é que o Crespo conhece o cara. Eles são argentinos os dois lá. Eles são ali conterrâneos do mesmo país, né? Se pode dizer assim. Eles são caras assim que o Crespo ele poderia ter a maior confiança. Por que um argentino seria legal? Nada, é porque tá mais barato lá. Tá mais barato você trazer um cara da Argentina do que trazer um cara da, sei lá, da onde, do Brasil. Vai tentar comprar o William do Cruzeiro pra você ver quanto vale. Vai tentar comprar, sei lá, se esse Bustos fosse do Inter. Em vez de 15 milhões, o Inter ia pedir 80 pra gente. Não vai vender. Quando vai lá na Argentina, tá mais barato lá. O mercado, aqui o Mercosul, com os valores das moedas do cara desvalorizados, a gente aqui com nossa moeda valendo muito mais, dá pra chegar e ter um poder de compra maior. Dito isso, o São Paulo poderia tentar trazer o Bustos por causa disso. Porque é barato, estaria ambientado com o Crespo e é um cara que também jogou bem, mostra que joga bem. E um fator importante, que pra mim é muito importante, é que ele chegaria sem ter que lutar pra conhecer o futebol brasileiro. E isso é importante.
O Alan Franco teve que conhecer o futebol brasileiro por quase um ano para começar a jogar. O Wendel tá reconhecendo o futebol brasileiro que talvez ele consiga jogar, né? Você vê aí um cara igual o Oscar se readaptando ao futebol brasileiro, não é nenhum primor hoje. Não tá batendo bola o Oscar, você fala, nossa, é o Arrascaeta. Não é. É o Gerson, não é? E ele pode ser muito maior que Gerson e Arrascaeta juntos, pela bola que ele tem, a bagagem que ele tem, mas ele não tá conseguindo. Por quê? Porque tem um período de adaptação ao futebol brasileiro. Tem vários casos assim. É raro um cara igual o Lucas Moura que chega e joga mais que todo mundo. É difícil. Então um cara igual o Bustos, ele chegaria já conhecendo o futebol brasileiro. É pegar a camisa e pôr e jogar. E titular do São Paulo. Então é uma ideia maravilhosa da diretoria. E ainda mais tendo o Galopo lá, que poderia render uma troca no Bustos, poderia, não vou te pagar, você tem que me pagar 23 no Galopo, eu te pago aí os outros, você me dá só 8, me dá o Bustos e mais 8 e fica com o Galopo. Em vez do São Paulo desembolsar uma grana, o São Paulo ganha só 8 no Galopo, que já é um caso perdido, já não vai jogar mais pelo São Paulo, eu acredito, e traz o Bustos e coloca pra jogar aqui como um cara sendo nosso. 4 aninhos de contrato, 5 que seja, seria a solução pra lateral direita. Você curte a ideia? Porque eu curto pra caramba, hein? Mas curto muito. Um outro que tá tentando dar a volta por cima, como eu falei, é esse Wendel. O Wendel, ele teria falado nos bastidores aí que ele não quer mais essa situação de ficar esquecido, encostado. E a troca do técnico pro Wendel foi muito benéfica. Não que o Zubeldia tivesse sido injusto com o Wendel, nada disso. O Zubeldia tentou, o Wendel não entregava. Mas, pro Zubeldia, o Wendel tava meio queimado já. Se eu fosse o Zubeldia, eu também não ia usar o Wendel, não. Você ficar no banco, aí sim. Eu tentei usar, você não jogou nada. Agora, chega o Crespo, é o momento pro Wendel passar uma borracha na história, ruim que ele teve no São Paulo até aqui, né? Passa a borracha e tenta começar do zero, uma trajetória nova. Acho que seria excelente pro Wendel. Que ele tente urgente agora. Vamos pra cima, não é verdade? E ó, deixa eu só falar uma coisa. O São Paulo tá sem o meia, tá procurando um meia, né? E aí eu tava lembrando daquele meia Eriksen. Até meu irmão fez um vídeo sobre isso. Sabe o Eriksen, que jogou na Inter de Milão, jogou no Tottenham, conhecido do Lucas Moura. Eu separei aqui, ó. Christian Eriksen. Ele é dinamarquês, né? Dinamarca. Ele tem 33 anos, beleza? Depois eu quero até falar mais sobre o Eriksen num vídeo mais exclusivo pra ele. Ele está sem clube depois de sair do Manchester United. Então ele teve o Manchester United, ele foi emprestado pro Brentford, aí ele foi pro Manchester de novo e aí acabou o contrato, não renovou com ninguém. Você vai lembrar dele do Ajax, você vai lembrar dele da Inter de Milão, vai lembrar dele do Tottenham, jogou até com o Lucas Moura lá. Eu lembro que tinha um dia que o Pochettino tava usando ali o Eriksen, tava com o Lucas Moura ali disputando uma Champions, eu lembro disso. E aí, o São Paulo hoje, ele tem um patrocinador que garante que quer contratar um jogador aí, né, que é uma cereja do bolo, que seria um jogador com as características do Oscar, o meia. O São Paulo precisa de um meia e o Eriksen ficou sem clube. Eu acho que seria uma coisa maravilhosa. O que você acha? Fala comigo aí, isso aí é importante. Mas depois eu falo um vídeo bem completinho do Eriksen, trago mais informações, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto! Um abraço, meus amigos! Até a próxima! Valeu!